bem-vindos ao canal Mil Maravilhas. Hoje nós iremos falar sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Like this and like that and like this and like this. Like this. Pessoal, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte não vai conter nenhum tipo de spoiler para não estragar a experiência de ninguém. E a segunda parte vai conter alguns spoilers, né? Na verdade, bastante spoilers, né, do livro. Então, a segunda parte é para quem já leu o livro e para quem não se importa, né, com isso ou que quer saber mais a respeito da história do livro antes mesmo de ler ele, tá? Eu vou avisar, vou deixar um aviso bem grande aqui no vídeo quando eu for começar a falar a respeito desse livro, de algumas partes com spoiler, tá? Eu vou deixar um aviso bem grande aqui, então vocês não precisam se preocupar, tá ok? E, mais um detalhe, antes da gente começar, não se esquece de deixar seu likezinho já aqui no vídeo e de se inscrever no canal, tá bom? Então, sem mais, bora lá? O livro A Biblioteca da Meia-Noite é uma criação do romancista e jornalista britânico Matt Haig, também ganhador do prêmio Goodreads de ficção de 2020. Esse livro ele teve a sua primeira publicação no exterior em maio de 2021 e chegou ao Brasil por meio da editora Bertrand em setembro do mesmo ano, né? Ou seja, em 2021 também. Logo após o seu lançamento, A Biblioteca da Meia-Noite acabou se tornando um livro muito bem avaliado e super comentado pelos leitores ao redor do mundo, principalmente por meio das redes sociais, como TikTok, Instagram, entre muitas outras. Em A Biblioteca da Meia-Noite, nós leitores iremos acompanhar a história de Nora Cid, uma mulher de 35 anos que, devido ao acúmulo de muitos arrependimentos, tristezas e fracassos ao longo de sua vida, ela decide pôr um ponto final em tudo isso e cometer suicídio. É bem tenso. No entanto, quando Nora toma essa atitude drástica, ela se vê presa dentro da Biblioteca da Meia-Noite, um lugar extremamente misterioso, onde Nora tem a oportunidade de experimentar todas as vidas que ela teria vivido se ela tivesse tomado outras decisões ao longo de sua vida. Dentro desse lugar, Nora Cid tem a incrível chance de reverter todos os arrependimentos e as más decisões que tomou em sua vida e, por fim, encontrar e escolher a vida dos seus sonhos. Que incrível, né, gente? Quem de nós não gostaria de ter essa chance, né? Essa oportunidade de voltar no tempo e desfazer todos os nossos arrependimentos e as decisões ruins que a gente tomou ao longo da nossa vida, não é verdade? É verdade. A narração dessa história está em terceira pessoa, porém, por meio de um discurso indireto livre muito bem construído, o autor conseguiu transmitir com clareza toda a perspectiva, os desejos, sentimentos e pensamentos da nossa protagonista Nora. Outro ponto positivo também desse livro é que os capítulos são bem curtinhos e identificados por título. Além disso, a Biblioteca da Meia-Noite possui uma leitura bem fluida, personagens bem descritos e desenvolvidos. E isso é ótimo, é claro, porque todo esse conjunto faz com que a leitura desse livro não se torne uma leitura cansativa para o leitor. Muito pelo contrário. A história desse livro é extremamente cativante, bem elaborada, possui uma trama bem dinâmica, fala da possibilidade da existência de multiversos paralelos ao nosso e aborda assuntos muito sérios e importantes como a saúde mental, que infelizmente muitas pessoas não dão a devida atenção ou simplesmente acham que é bobeira. E não é, tá, gente? A saúde mental é um assunto de extrema importância, tá? E deve ser levado a sério. Mas enfim, Matt Haig, em A Biblioteca da Meia-Noite, nos faz refletir sobre o conceito da vida,
do que é ou deveria ser importante para cada um de nós. Nos mostra que a felicidade e a alegria e a vontade de viver, elas podem vir de onde nós menos esperamos, ou do que normalmente nós não damos muita atenção ou devido valor. Particularmente, a minha experiência com a leitura do livro A Biblioteca da Meia-Noite foi extremamente positiva e agradável. Eu amei fazer a leitura desse livro. Esse foi um livro que me prendeu do começo ao fim. Para vocês terem a ideia, eu terminei a leitura todinha do livro em apenas um dia. É claro que por ser um livro tecnicamente curto, né, de só 308 páginas, isso ajudou para que eu terminasse a leitura rápido. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu pegar outros livros com mais ou menos a mesma quantidade de páginas e demorar quase uma eternidade para terminar de ler porque a história era chata ou enfadonha. Coisa que esse livro não é nem de longe. É verdade. No decorrer da história, conforme eu ia lendo o livro, eu não consegui deixar de me colocar no lugar da protagonista. Afinal de contas, eu também gostaria de poder voltar ao passado e tomar uma decisão diferente na minha vida. Uma decisão que talvez poderia mudar minha vida para melhor, ou me livrar de um arrependimento que eu carrego, assim como todo mundo, né, gente? Quem de nós não gostaria de ter essa oportunidade, não é? Então eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual me prendi muito a esse livro. Além, é claro, de todos os outros pontos positivos que eu já mencionei para vocês anteriormente, né? E é claro, eu também amei o final desse livro. Eu achei ele bem coerente, bem satisfatório, diferente de muitos livros por aí que eu já li, que, pelo amor de Deus, que final horrível. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Gente, eu odiei o final desse livro. Apesar que eu até gostei um pouquinho da história, mas o final, olha, horrível. Deu vontade de chorar. Super decepcionante. Mas, enfim, né? A Biblioteca da Meia-Noite, ela tem um final muito bom, um ótimo final, bem satisfatório. E, além de tudo, a gente ainda ganha de brinde uma valiosa lição de vida e deixa o nosso coração bem quentinho. Então, é uma leitura que eu super recomendo para vocês, gente. Pessoal, lembrando, a classificação indicativa desse livro é mais de 16 anos, tá bom? E esse livro, ele também contém algumas situações sensíveis que talvez podem servir de gatilho para algumas pessoas, como, por exemplo, a questão do suicídio, tá? Então, se atenham a esses detalhes, tá, pessoal? E levando tudo isso em conta, para quem quiser adquirir esse livro, essa leitura é incrível, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, se vocês forem comprar esse livro, por favor, comprem pelo meu link, tá bom? Vocês não vão pagar nada mais por isso e vão estar ajudando o canal a continuar crescendo cada vez mais, tá bom? Pessoal, essa foi a resenha sem spoiler do livro A Biblioteca da Meia-Noite. E se você gostou, não esquece de deixar o seu likezinho aqui embaixo, tá bom? E agora nós vamos dar sequência com a parte 2, que vai conter alguns spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, eu recomendo que você dê um pause agora no vídeo ou continue assistindo por sua própria conta e risco, tá bom, gente? Então, bora lá? Pessoal, nessa segunda parte do vídeo eu vou mencionar os acontecimentos do livro, fazendo um breve resumo sobre essa história e, é claro, eu vou deixar uma opinião sobre os pontos que me chamaram mais a atenção. Tá bom. O primeiro capítulo do livro, ele começa narrando a história da nossa protagonista Nora desde a sua infância, quando ela se depara com o seu primeiro grande trauma da vida, que foi a repentina notícia da morte do pai dela. Nessa ocasião, Nora ela estava na biblioteca da escola, jogando uma partida de xadrez com a bibliotecária, a senhora Elmi, e nesse momento, enquanto elas estão nessa partida de xadrez, o telefone toca e ela fica sabendo dessa triste notícia.
Após isso, os capítulos seguintes, eles se iniciam algumas horas antes de Nora decidir morrer. E eles vão nos mostrando alguns dos motivos que levaram Nora a tomar essa atitude drástica, né? Por exemplo, bem resumidamente, desde as 27 horas antes de Nora decidir cometer suicídio, ela descobre que o seu gatinho morreu atropelado, ela perde o seu emprego, que já não era lá aquelas coisas, ela perde o único aluno de piano que ela tinha. E no meio de tudo isso, Nora também tem de lidar com um sentimento constante de angústia, arrependimento que a consome por causa de algumas decisões que ela tomou no passado. Como, por exemplo, a decisão dela de ter cancelado seu casamento com o ex-noivo poucos dias antes da cerimônia. Ela se culpa muito por isso. Também, Nora ela vive com o arrependimento, com o sentimento de tristeza por ter abandonado a antiga banda de rock dela, que ela fazia parte junto com o irmão. E ela também acha que isso é uma dos motivos pelo qual o irmão dela deixou de falar com ela. Então isso deixou ela muito triste, muito deprimida. Então, tudo isso, né, com todo esse conjunto de coisas ruins acontecendo, essa mistura de sentimentos negativos atormentando ela, Nora ela decide que ela não quer mais ver a amanhã chegar. E por isso ela decide cometer suicídio, né? Ela pega uma quantidade muito grande dos medicamentos dela para ansiedade, para depressão, e ingere eles todos de uma vez, causando uma overdose e a colocando em um estado entre a vida e a morte. É a partir desse momento que Nora ela se vê na biblioteca da meia-noite. Lá dentro, Nora ela encontra a sua antiga bibliotecária de infância, né? A senhora Elme, ou pelo menos algo ou alguém que se parece muito com ela, e descobre por meio dela mais sobre o local onde ela estava naquele momento, né? A bibliotecária, então, senhora Elme, ela explica para Nora que entre a vida e a morte, o estado em que Nora se encontrava naquele momento, existe a biblioteca da meia-noite, onde o tempo não passa, ali é sempre meia-noite, e que cada livro ali dentro oferecia uma nova oportunidade para Nora, né? Uma oportunidade de experimentar uma outra vida que ela poderia ter vivido se tivesse feito outras escolhas na sua vida. E o mais legal de tudo isso, gente, é que se Nora experimentasse uma vida da qual ela gostasse muito, ela poderia viver permanentemente naquela vida. Não haveria nenhum problema quanto a isso. Uau! Né? A senhora Elme, ela ajuda Nora a reconhecer os seus arrependimentos por meio do livro dos arrependimentos de Nora Cid, né? O livro ele tem esse título na capa. E depois disso é que a nossa protagonista ela começa a se aventurar por suas possíveis outras vidas. E aí que começa a ficar bem legal, bem interessante essa história. O primeiro arrependimento que Nora escolhe poder contornar é a decisão dela de não ter se casado com o seu noivo. Então ela escolhe uma vida onde ela se casou com o Dan e realizou o sonho dele de ser dono de um pub no campo. Então, instruída pela senhora Elme, Nora ela começa a ler as primeiras linhas do livro com a vida escolhida e automaticamente ela é transportada para aquela realidade que ela escolheu. Então o livro mostra, né, que naquele exato instante, entrando naquela vida, Nora, ela realmente consegue, né, entrar naquela vida, mas ela percebe que ela não tem memória nenhuma dos anos vividos naquela vida alternativa. Ela sim tem conhecimento de que escolheu essa vida na biblioteca da meia-noite, sabe que é um universo alternativo que ela escolheu, né, onde ela decidiu se casar com o Dan, mas ela não sabe o que aconteceu exatamente a partir daquele ponto. Então tudo se torna um pouquinho confuso para ela e difícil de lidar, porque imagina, ela não sabe exatamente onde ela tá,
ela não conhece as pessoas que convivem atualmente com ela, qual que é a rotina dela. Então fica bem complicado, porque existe uma lacuna, né, entre o passado e o presente dela, e ela vai ter que se virar nos 30 para poder descobrir o que está acontecendo ali. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. De certa forma, Nora, ela até que consegue contornar esse problema de falta de memória. Só que bastou muito pouco tempo vivendo nessa outra vida para Nora perceber que essa vida não era nada do que ela havia imaginado. Nessa outra vida, Nora, ela não era feliz em sua vida conjugal, não era feliz sendo dona de um pub no campo. O seu marido, basicamente, era um bêbado incompreensível, machista e opressor, e que, além de tudo, teve a coragem de trair ela mais de uma vez. O quê? Não acredito. Sim, ele é um tremendo de um babaca. Mas enfim, continuando. Ao se ver frustrada com essa vida, Nora, ela retorna à Biblioteca da Meia-Noite e a partir daí, por repetidas e repetidas vezes ao longo da história, ela tenta encontrar em um dos livros uma vida que realmente a faça feliz. Ah, e a detalhe, essa lacuna entre o passado, desde quando Nora ela escolhe uma vida onde ela tomou uma decisão diferente, até o presente, acontece em todas as vidas que ela escolhe, tá? Mas Nora, como quem já leu o livro pode perceber, ela consegue lidar bem com esse problema em todas as vidas que ela escolhe. E inclusive, gente, bem legal isso aqui, em uma das vidas que Nora escolhe, ela é uma estrela renomada do rock e até fez um show aqui no Brasil, em São Paulo, né? E isso está descrito com detalhes no livro. E é uma coisa bem legal, tenho certeza que quem não leu vai gostar e quem já leu com certeza concorda comigo que é uma parte bem legal do livro. Pessoal, um outro ponto interessante nessa história é que em uma das vidas escolhidas de Nora, ela conhece um homem chamado Hugo e descobre que ele se encontra numa situação muito semelhante à dela, né, entre a vida e a morte, e podendo experimentar várias vidas diferentes, assim como Nora está fazendo. Só que no caso dele, o local para onde ele retorna toda vez que deixa uma vida é uma videolocadora. E a pessoa que o orienta lá dentro é o tio dele, ao invés da senhora Elmer, como acontece com a Nora, né? Então, por meio desse homem, esse Hugo, Nora ela descobre que essa situação dela não é algo exclusivo dela, é algo que já acontece com várias pessoas ao redor do mundo. E cada uma delas é transportada para um local diferente e com um guia diferente. Legal! Bem louco! Pessoal, um outro fato importante dessa história é que no meio de tudo isso, dessas idas e vidas entre vidas alternativas, quanto mais Nora demora para encontrar uma vida na qual ela realmente queira viver, mais a biblioteca fica instável, né, com quedas de energia, tremores, bugs e etc. Né? O tempo todo, a senhora Elmi, ela diz para Nora que o tempo dela está chegando ao fim e por isso ela precisa, o quanto antes, se apressar a encontrar uma vida na qual ela realmente queira viver. Só que independentemente de quantas outras vidas Nora escolha, o resultado ele é sempre o mesmo, decepção. Apesar de ter vivido se remoendo a sua vida original toda, achando que se ela tivesse uma vida diferente, as coisas seriam melhores, ela encontraria felicidade, ao ter essa oportunidade na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ela percebe que não é bem assim não, né? Em nenhuma dessas outras vidas que ela experimenta, Nora ela sente realmente aquele desejo de permanecer naquele lugar. Ela percebe que ela realmente tem problemas, mesmo nessas outras vidas, ela tem problemas, tem dificuldades, né? E vez após vez, ela acaba retornando à Biblioteca da Meia-Noite, decepcionada e frustrada com essas outras vidas também.
Esse ciclo de escolher vidas e retornar à biblioteca, ele continua até que por fim Nora escolhe uma vida com um homem chamado Ash, que é um cliente da loja onde ela trabalhava. Nessa vida com o Ash, Nora ela se vê casada, mãe de uma filha e com uma vida pessoal e familiar totalmente gratificante. Nessa vida, Nora ela decide finalmente permanecer e permanece até perceber que devido a essa decisão, ela acabou alterando muitas coisas que haviam acontecido na sua vida original, né, aquela sua vida raiz, e isso resultou em muitas coisas ruins dessa outra vida alternativa. Por exemplo, uma das coisas que Nora percebeu é que um senhorzinho que era vizinho dela lá na sua vida raiz, nessa vida alternativa, ele foi obrigado a se mudar para um asilo, um lugar onde ele odiava estar vivendo e tinha muita pouca liberdade. E isso aconteceu porque nessa vida alternativa, Nora nunca chegou a ser vizinha dele. E devido a isso, esse senhorzinho não tinha ninguém para ajudá-lo em algumas tarefas do dia a dia, o que acabou deixando sem opção a não ser se mudar para aquele asilo. Então, ao ver o que o abandono da sua vida original causou a algumas pessoas às quais Nora se importava ou que dependiam dela, isso fez com que meio que um sentimento de culpa começasse a tomar conta dela, né? Então, apesar dela achar essa vida uma vida muito boa e de querer viver nessa vida, isso acabou afetando ela e fez com que ela retornasse à biblioteca da meia-noite. Só que dessa vez foi pela última vez. Ao retornar para a biblioteca, Nora, ela tenta voltar para essa vida que ela havia gostado, ou pelo menos achava que gostava, né, que gostaria de viver. Só que a senhora Elma informa que não seria mais possível ela voltar nem para essa vida e nem para qualquer outra, porque o tempo dela já havia chegado ao fim, porque ela estava morrendo na sua vida raiz. Então não havia mais nada que pudesse ser feito. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Nesse momento, a biblioteca ela começa a desabar. As prateleiras com livros começam a pegar fogo e Nora ela se vê desesperada com essa situação. Ela finalmente se dá conta de que ela não quer morrer. E com a ajuda da senhora Elme, ela tenta achar um jeito de voltar para a sua vida original, a sua vida raiz. Em meio ao caos da destruição da biblioteca, Nora ela luta desesperadamente para ter mais uma chance de viver. Mas não de qualquer vida, ela quer voltar para a sua vida original, a sua vida raiz. Aquela vida que antes ela nem queria fazer parte, mas agora ela quer voltar com todas as suas forças. Orientada pela senhora Elme, Nora ela corre de encontrar o único livro que não está pegando fogo, que é o livro da vida original, da vida raiz de Nora. E Nora, ao correr em direção a esse livro e alcançá-lo, ela escreve as palavras que vai mudar o destino de sua vida, né? Ela escreve, eu estou viva. E a partir desse momento, Nora ela acorda em sua vida raiz, sua vida original. Ao acordar na sua vida raiz, Nora, ela sabe que ela está por um triz de morrer de verdade. Então ela pede ajuda e ela é socorrida por um de seus vizinhos. Aquele senhorzinho que ela sempre estava ajudando nessa sua vida raiz. Então, ele acode a Nora, liga para emergência e aí ela é socorrida. Né? Ela vai para o hospital, fica em tratamento e posteriormente ela se recupera e segue com a sua vida. O livro, as últimas páginas do livro, mostram que Nora ela está completamente recuperada, né, da overdose que ela passou e ela está empenhada em viver a sua vida, né, da melhor forma possível. Ela não se lamenta mais pelas oportunidades perdidas ou, sei lá, que a vida dela poderia estar melhor, coisas do tipo. Não, ela está com uma mentalidade totalmente diferente. E o livro se encerra ela indo visitar a senhora Elme. Da mesma forma que o livro se inicia com as duas jogando uma partida de xadrez,
as últimas páginas do livro também. Ela vai visitar a senhora Elma, que está no asilo, já com idade avançada, e as duas terminam o livro jogando uma partida de xadrez. Que demais! Pessoal, é claro que esse é um resumo bem superficial da história do livro, né? O livro em si, ele é muito mais emocionante, muito mais profundo do que isso. Fora a valiosa lição de vida que ele nos proporciona. O livro, ele deixa bem claro para nós que o desejo inicial da personagem Nora de cometer suicídio não era em si o desejo de deixar de viver, de se livrar da vida, mas sim o desejo de se livrar de toda a dor, da depressão, do sofrimento e dos arrependimentos que acompanhavam a vida dela. E é isso que acontece com as pessoas por aí, né, gente? Com muitas pessoas. Elas acham que não querem mais viver, mas na realidade o que elas querem é apenas deixar de sofrer, seja fisicamente ou emocionalmente. A conclusão desse livro nos faz entender que a morte, o suicídio no caso, né, não é a solução dos problemas. Como nós conseguimos ver no caso da personagem Nora, ela precisou chegar no fim do poço, quase perder a sua vida, para descobrir que, apesar de não ser perfeita, a vida ela merece ser vivida. É claro que os problemas de Nora não sumiram de repente como num passe de mágicas, né, gente? O mundo ele continuava do mesmo jeito de antes, os problemas emocionais de Nora ainda persistiam, como a depressão, mas Nora, ela aprendeu a lidar bem com tudo isso. Ela não deixou mais que os problemas do mundo, os problemas dela, a impedissem de querer viver. Nora, ela percebeu que mesmo no meio de todo o caos, ainda existe muitas coisas que fazem a vida valer a pena e que a vida ela é repleta de oportunidades. Não era porque ela havia deixado algumas oportunidades passarem no passado que ela não tinha mais um futuro ou oportunidade de correr atrás de novos sonhos. Era disso que eu estava falando. Agora eu vou ler para vocês um trecho muito bonito que mostra qual que foi a conclusão da personagem Nora depois de tudo que ela passou. Diz assim, ó. É fácil lamentar as vidas que não estamos vivendo. Fácil desejar que tivéssemos desenvolvido outros talentos, dito sim para diferentes convites e ofertas. Fácil desejar ter trabalhado mais, amado mais, cuidado melhor das finanças, ter sido mais popular, ter feito parte de uma banda, ido à Austrália, dito sim para o café ou frequentado mais aquelas malditas aulas de yoga. Não é difícil se ver através da lente de outras pessoas e desejar que você fosse todas as diferentes versões caleidoscópicas de você que elas queriam que você fosse. É fácil se arrepender e continuar a se arrepender até nosso tempo acabar. Não são as vidas que nos arrependemos de não termos vivido que são o problema de verdade. É o arrependimento em si. É o arrependimento que nos faz encolher, murchar e nos sentir como o nosso pior inimigo, além de o pior inimigo das outras pessoas. Obviamente, não podemos visitar todos os lugares, nem conhecer todas as pessoas, nem fazer todos os trabalhos, mas muito do que nós sentimos em qualquer vida está disponível para nós. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. Não precisamos ouvir cada canção já composta no mundo para entender música. Não precisamos ter experimentado todas as variedades de uvas de todos os vinhedos para sentir prazer com o vinho. Amor, riso, medo e dor são moedas universais. Nós precisamos apenas fechar os olhos e saborear o gosto da bebida diante de nós e ouvir a música enquanto toca. Estamos tão completa e totalmente vivos como estamos em qualquer outra vida e temos acesso ao mesmo espectro emocional. Precisamos ser somente uma pessoa. Precisamos sentir apenas uma existência. Não precisamos fazer tudo
a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. E quando estamos vivos, carregamos em nós um futuro de possibilidades multifacetadas. Então, sejamos gentis com as pessoas em nossa própria existência. Olhemos para cima, de vez em quando, do ponto em que estamos, porque, onde quer que estejamos, o céu acima de nós se estende infinitamente. Aí ela conclui aqui embaixo, no finalzinho. Minha vida será milagrosamente livre de dor, desespero, mágoa, coração partido, dificuldades, solidão, depressão? Não. Mas eu quero viver? Sim, sim, 1000 vezes sim. Bonito esse pensamento, né, gente? Às vezes nós vivemos tão deprimidos, infelizes ou amargurados com a nossa vida, sempre nos focando só nas coisas ruins, que às vezes nós acabamos não nos dando conta das coisas boas ao nosso redor. Às vezes nós esquecemos das pessoas que amamos e que nos amam, das pessoas que dependem de nós, das nossas boas ações cometidas que podem ter mudado a vida de alguém para melhor, e principalmente nos esquecemos das inúmeras possibilidades que ainda se encontram à nossa frente. E esse livro, ele foi exatamente sobre isso. Ele nos mostrou que por pior que seja a nossa vida, ou que esteja a nossa vida, por pior que nós estejamos nos sentindo, e mesmo se nós acharmos que não há saída, sempre haverá uma nova escolha, repleta de novas possibilidades e oportunidades à nossa frente. Cada dia em que nós vivemos é uma nova oportunidade para melhorarmos tanto fisicamente, como mentalmente ou espiritualmente. Se você, assim como Nora, sofre de algum problema emocional, como por exemplo a depressão, não desanime, não desista de viver. Você não precisa estar sozinho nessa luta. Procure a ajuda de um profissional na área da saúde para lidar com esse problema. Aqui no Brasil, nós temos pontos de atendimento espalhados por várias regiões do país, como hospitais, UBSs, entre outros, que ajudam pessoas com esse problema. Se você preferir, você também pode ligar gratuitamente para o telefone 188 a qualquer momento do dia, pois ele funciona 24 horas. E nesse telefone você pode falar com algum atendente especializado no Centro de Valorização da Vida. Eles podem te ajudar muito se você estiver passando por algum tipo de problema relacionado à saúde mental, pensamentos suicidas e coisas desse tipo, tá bom? É algo que eu com certeza recomendo que vocês, se precisarem, estejam fazendo, tá bom? E a lição que eu tirei da leitura desse livro, A Biblioteca da Meia-Noite, é: não desista de viver. Nunca é tarde para tomarmos uma nova decisão e mudarmos o curso atual da nossa vida. Basta apenas nós focarmos no que nós queremos e a partir daí nós escolhermos um novo percurso, um novo caminho cheio de novas oportunidades para seguirmos. Então, continue sempre em frente. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nadar. Bom, pessoal, essa foi a resenha com spoiler do livro A Biblioteca da Meia-Noite, onde eu trouxe um breve resumo, coloquei a minha percepção sobre o livro, o que eu achei, a lição de vida que o livro deixou. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Por favor, não saia do vídeo sem deixar seu likezinho aqui embaixo, de se inscreverem no canal, aperta o sininho aí e, se possível, deixe um comentário dizendo o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Porque ele foi feito com muito amor e carinho para vocês. Para quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, por favor, se vocês forem comprar o livro, clica nesse meu link, porque vocês vão estar me ajudando muito e não vão pagar nada mais por isso, tá bom? Sem mais, um grande beijo para vocês, muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até a próxima, tá bom?